Eles são os assassinos em série mais famosos do mundo. Foi o maior número de mortes atribuído a um único assassino em série na história norte-americana. O problema é que garotos americanos estavam matando garotas americanas. Mas o que os levou a cometer seus crimes hediondos? As vítimas haviam sido abertas e seus órgãos haviam sido removidos. Foi a natureza? O pai dela cometia abuso sexual. Ele foi o homem mais demente que conheci na vida. Ou foi algo cultivado? O pai, então, quebrou os dedos da mãe, um por um, na frente dos filhos. Dementes. Aileen Wuornos aterrorizou a Flórida como a assassina da estrada. Ela pegou a arma, mandou que eles encostassem o carro e matou os 7 a sangue frio. A prostituta que pegava carona e rompeu os padrões. Ela é considerada a primeira assassina em série que matava pessoas que não conhecia. Mas será que ela foi levada a matar? E o pessoal dizia, olha só, ela já teve um bebê e é prostituta. Ninguém devia andar com uma pessoa assim. Ninguém sabia sobre o estupro. Ou nasceu para matar? Eu sabia que ela era perturbada, mas jamais imaginei que fosse matar alguém. Aileen Wuornos nasceu em 29 de fevereiro de 1956. E foi abandonada pela mãe ainda bebê. Ela e o irmão Keith foram adotados pelos avós Laurie e Britta Wuornos. Os irmãos cresceram acreditando que os avós eram seus verdadeiros pais. Os irmãos pensavam que os avós eram seus verdadeiros pais. E que a mãe deles, Diane, era uma irmã e não sua mãe biológica. Isso colocou as crianças, digamos assim, à sombra de uma mentira. E em algum momento eles acabariam descobrindo a verdade. Aileen não conheceu o pai. Leo Pittman era criminoso e pedófilo, condenado pelo estupro de uma menina de 7 anos e suspeito de um homicídio infantil. Ela não conheceu o pai biológico. O pai verdadeiro de Aileen Wuornos era um pedófilo condenado. E isso nos leva a fazer várias perguntas, como, por exemplo, será que havia algum tipo de predisposição genética ali que levou Aileen Wuornos a fazer o que fez? Karen Gamble estudava na mesma escola primária que a pequena Aileen. Eu conheci a Aileen quando estava na primeira série. Depois eu fiquei para trás e ela continuou. Mas eu me lembro bem dela. Em todas as escolas que estudei, a Aileen também estudou. Era uma garota quieta e eu sabia que era problemática. Ninguém queria brincar com a Aileen quando ela era pequena. Eu sentia pena dela, mas ninguém queria brincar com ela. E ela ficava sentada num degrau na entrada da sala. Acho que ela era muito retraída. Sabe, ela parecia sozinha, assustada. A vida de Aileen não era nada convencional. Ela gostava da avó Britta, mas Laurie Wuornos era alcoólatra e extremamente rígido. Aileen sofria frequentemente nas mãos do homem que ela pensava ser seu pai. Eu acho que o avô era muito autoritário com ela. Ele era mau, um homem muito mau. O Laurie mantinha a família na rédea curta. A esposa dele também era alcoólatra. O alcoolismo era presente em toda a família. Era algo que eles faziam praticamente todos os dias. No dia a dia, o regime que ele impôs era quase militar. Era uma coisa bem cruel.
As surras eram frequentes e eram feitas de forma ritualística. Aileen tinha que limpar a correia com a qual apanharia e era surrada de uma maneira quase sexual. Isso pode ter afrouxado a moralidade dela, mas pode ser que ela já tivesse valores duvidosos. Ela tinha um relacionamento estranho com o irmão, um relacionamento sexual, e isso provavelmente foi percebido pelo seu pai adotivo. Aileen era considerada uma jovem rebelde e de temperamento explosivo. Ela não tinha um relacionamento saudável com ninguém, homens ou mulheres. Jamais sentiu uma ligação emocional com alguém. Aileen nunca teve a sensação de segurança, de proteção, aquela coisa que as crianças e principalmente os bebês precisam tanto. O relacionamento dela com o irmão era claramente anormal, mas eles eram muito unidos. Como ela não conseguia criar laços, nem com o pai adotivo, nem com outras pessoas, e principalmente não com os colegas da escola, o irmão dela era o único fator constante. Então ela tinha uma pessoa na vida em quem podia confiar, e tendo uma personalidade limítrofe, com humor instável, ela tinha uma necessidade desesperada de ter alguém com quem pudesse contar. Alguém imprevisível, que estivesse sempre ao seu lado. E o Keith cumpriu esse papel. A jovem Aileen Wuornos se rebelou. Fugia pela janela do quarto e ia para um bosque conhecido pelos jovens da região. Havia 3 laguinhos lá e não havia nenhuma casa. E a gente ia pra lá, acendia fogueira, fazia festas com o rádio alto. O pessoal estacionava o carro e a gente farreava a noite toda. Lá, Aileen tirava a roupa e satisfazia sexualmente os garotos da vizinhança. Sua recompensa: trocados e cigarros. A cidade onde ela cresceu é a típica cidadezinha norte-americana, onde tudo parece doce, belo e tranquilo. E o comportamento dela era bastante incomum. O sexo para ela tinha um objetivo: cigarros, dinheiro, carona. Aileen Wuornos ficou conhecida entre os jovens do bairro como Sig Pig. Ela era uma adolescente que estava disposta a trocar serviços sexuais por cigarros. Toda a autoestima dessa garota, toda a compreensão dessa jovem sobre como sobreviver neste mundo era quase que totalmente determinada pela disposição dela em ter uma atividade sexual inapropriada. Ela era uma jovem que não tinha atenção de ninguém, que não era notada por ninguém, que não recebia nenhum elogio, exceto a atenção e os elogios que recebia através de seus favores sexuais com outras pessoas que a usavam para o seu prazer. Aos 12 anos de idade, Aileen e seu irmão Keith descobrem a verdade sobre seus pais biológicos. O choque de ouvir que Britta e Laurie não eram seus pais, mas sim seus avós. O sentimento de ter sido enganada. Talvez até o sentimento de que o mundo inteiro conspirava contra ela pode ter sido muito forte para Aileen experienciar naquele momento da sua vida. A adolescente Dawn Botkins ficou amiga de Aileen. Embora o resto do bairro a visse como uma encrenqueira promíscua e de pavio curto, Dawn viu um lado bom de Aileen. Ela era meio quieta, mas costumava beber demais. E quando bebia demais, achava que todos estavam contra ela. O que era verdade. Todo mundo a xingava, falava dela. Ela chegou a brigar algumas vezes e eu sempre a defendia, sabe? Tentava protegê-la. Senão ela ia apanhar de todo mundo. Em seu desejo de ser querida e aceita, Aileen se tornava mais e mais rebelde. Essa decisão de quase se vender para ganhar migalhas, para atrair os rapazes e sentir a estima que tanto desejava, teve um efeito contrário em sua vida social. Ela tentou desesperadamente ter uma vida social,
Ela até organizou festas, mas nessas festas ela era a primeira pessoa a ser expulsa, porque a maioria das pessoas a considerava vulgar, uma garota que cobrava para fazer sexo com alguém, não uma garota com quem quisessem namorar ou fazer amizade. Certa vez, Aileen comprou comes e bebes com o dinheiro dela para fazer uma festa. Bem, todos os jovens foram à festa na casa dela e ela ficou muito feliz por estar dando uma festa para todo mundo. E eles a expulsaram da festa pela porta dos fundos, a festa que ela mesma tinha organizado. E eu pensei, coitada, eles a tratavam muito mal. Aileen estava indo mal na escola e frequentemente fugia de casa, dormia ao relento ou pegava carona. A prostituição virou a regra. O que eu considero importante frisar é a sua socialização inadequada enquanto criança e, principalmente, a venda de serviços sexuais a partir dos 10 anos de idade. Isso a colocou numa trajetória muito difícil de ser revertida na melhor das circunstâncias. E mais ainda, nas circunstâncias em que ela foi criada. Mas a infância problemática de Aileen estava prestes a ficar bem pior. A futura assassina em série Aileen Wuornos teve uma infância nada convencional. Filha de um pedófilo, abandonada pela mãe, foi criada pelos avós e era frequentemente surrada pelo avô alcoólatra que ela pensava ser seu pai. Mas em 1971, aos 14 anos de idade, sua vida daria uma guinada. Aileen deu à luz um menino de 3 quilos. Eu lembro de estar com ela e com a Dawn, na casa da Dawn. E ela nos contou que tinha tido um bebê. Mas ela não disse muito, só disse que o viu quando ele nasceu. Mas que foi só isso. Devido à idade da mãe, o filho de Aileen foi imediatamente colocado para adoção. Mais tarde, ela diria que a gravidez fora o resultado de um estupro. Foi quando o pessoal começou a dizer: olha só, ela já teve um bebê e é prostituta. Ninguém devia andar com uma pessoa assim. Ninguém sabia sobre o estupro. Meses após Aileen dar à luz, sua avó Britta, que a havia criado como se fosse sua filha, morreu de insuficiência hepática. De repente, a pessoa que ela mais amava e que a amava incondicionalmente morreu. Aí, quando a avó morreu, o avô enlouqueceu e expulsou os netos de casa e ela não tinha mais ninguém. Aileen ficou sem ter onde morar. Expulsa de casa, Aileen foi obrigada a dormir num bosque no fim da rua ou num carro na frente da casa de um vizinho. Ela ia ao posto de gasolina do bairro para lavar o cabelo e escovar os dentes. Eu acho muito importante lembrar que não houve nenhum momento na vida de Aileen Wuornos em que ela tenha vivido como eu e você vivemos. Ela vivia sendo maltratada, ela dormia em bosques, ela morava em carros. A vida dela havia sucumbido à decisão de vender favores sexuais. Esse é um ambiente muito difícil para a sobrevivência. É um ambiente muito difícil para você ter um senso de identidade que seja baseado no universo moral em que você e eu habitamos. Essa é uma jovem que claramente teria muita dificuldade. Isso não apenas para sobreviver no tipo de comunidade em que você e eu sobrevivemos, mas é uma jovem que jamais prosperará, que jamais alcançará nada. É o tipo de mulher que, no fim, sempre acabará morrendo jovem. Aos 15 anos de idade, Aileen havia abandonado a escola e iniciado uma nova carreira nas estradas americanas. Ela era muito arredia, muito. Mas eu lembro que ela dizia a mim e a Dawn, eu preciso ir, e aí saía pegando carona por aí sozinha. Ela simplesmente saía e ia embora. Aileen levava uma vida nômade, se prostituindo e pegando carona de uma cidade para outra.
ela encontrou uma espécie de felicidade no meio de uma gangue de motoqueiros beberrões e arruaceiros no Colorado. Por causa da maneira como foi criada, ela se sentia sempre mais à vontade em culturas que estivessem à margem da sociedade. Ela gostava de viver de forma precária, dormindo no carro e andando com gangues de motoqueiros. Isso permitia que ela fugisse de uma história na comunidade em que ela havia crescido e onde era chamada de vadia do cigarro. Mas era também uma espécie de comunidade, uma comunidade marginal, a gangue de motoqueiros, onde ela podia não só esquecer a má reputação que tinha, mas também onde ela podia estar no meio menos crítico ao comportamento dela, que encorajava ou pelo menos tolerava o comportamento que ela foi levada a abraçar. O que, para muitas pessoas, é uma experiência de viver no limite. Isso acabou sendo a totalidade da existência dela. Em 1976, aos 20 anos, Aileen se mudou para a Flórida. O sol e as belas praias eram uma alternativa atraente ao inverno rigoroso de Michigan. Lá, ela continuou com sua vida de pequenos delitos e prostituição. A sensação de liberdade, a sensação de não estar presa a nada, deve ter sido prazerosa porque ela continuou a viver assim. Ela manteve aquele estilo de vida durante anos. Então, obviamente, ela achava atraente o fato de não ter amarras, o fato de não ter responsabilidades. Pode ter sido uma fonte de prazer para ela. Em julho de 1976, Aileen recebeu a notícia de que seu irmão Keith havia morrido de câncer de garganta. Apesar de Aileen e Keith terem se separado geograficamente, ele se manteve leal a ela. O Keith estava no hospital morrendo de câncer na garganta e um dia eu fui visitá-lo. Embora eu fosse casada, eu disse ao meu marido, eu preciso ir visitá-lo, levar cigarros, chocolate, essas coisas. Aí teve um enterro e a Aileen apareceu de repente. Eu disse, por onde você andou no último ano? O seu irmão estava muito doente. Ela nem sabia que ele estava doente. Aileen vivia à margem da sociedade na Flórida. Uma vida caótica de grandes bebedeiras, entrecortadas por acessos do seu agora famoso temperamento explosivo e violento. Seja pela prostituição, pela ameaça, seja pelo roubo, ela tinha um histórico de furtar lojas e, frequentemente, sua natureza volátil e agressiva se transformava em violência como uma maneira de escapar, uma válvula de escape de uma situação. Infelizmente, tudo se tornaria mais sério. Ela ficou mais ambiciosa, escolheu alvos maiores e acabou tendo problemas com a lei. Por volta de 1 da tarde do dia 20 de maio de 1981, Aileen, com 25 anos, passaria dos pequenos furtos para o assalto à mão armada. Embriagada, ela pegou um revólver calibre 22, entrou numa loja de conveniência, rendeu o balconista e exigiu dinheiro. Ela foi detida pela polícia e passou 3 anos na cadeia. A prisão foi uma espécie de aprendizado, porque aí ela se misturou a todo tipo de criminosas, entendeu como eram cometidos os crimes. O jeito caótico dela cometer delitos era bem menos organizado. Ela sabia se defender com força, com seu temperamento explosivo e suas oscilações de humor. Mas ela provavelmente também encontrava consolo entre as outras mulheres e talvez tenha percebido que sua sexualidade não era 100% heterossexual. Em 1983, aos 27 anos, Aileen foi libertada e rapidamente voltou à sua vida de crimes, caronas e bebedeiras. Desde a infância, ela foi progressivamente se envolvendo com álcool e drogas, até chegar ao uso abusivo. Isso se tornou, digamos, o que estimulava diariamente o seu comportamento, virou seu sustento. E, frequentemente, o alimento para o vício era a moeda corrente nos atos da prostituição. Ela passava a maior parte do tempo bêbada e envolvida com pessoas novas.
Provavelmente viu aí uma forma de interagir, de fazer com que as pessoas lhe pagassem bebidas para que os dois ficassem bêbados e ela tivesse sua dose diária. Mas até o final da década, os crimes de Eileen incluiriam um assassinato. Nos anos 80, a futura assassina em série Eileen Wuornos havia se prostituído durante mais de uma década e já havia cumprido pena por assalto à mão armada. Vivendo à margem da sociedade, ela continuou a se prostituir com homens, mas, para ter companhia, agora começava a procurar mulheres. A ideia de que Eileen tivesse talvez problemas em expressar totalmente a própria sexualidade deve-se talvez à época em que ela vivia. Eu não creio que ela tenha virado lésbica de repente, na metade da vida. Acho que as pressões e o tipo de vida que ela levava fizeram com que sua sexualidade orientada para as mulheres parecesse muito mais coerente, muito mais evidente. E creio que foi isso que a levou, por fim, nessa direção. Na primavera de 1986, Eileen, agora chamada de Lee, conheceu Tyra Moore, uma camareira de hotel de 24 anos. Foi amor à primeira vista. Na pessoa de Tyra Moore, ela achou alguém menos ameaçador. Alguém que oferecia estabilidade. Sem aquela coisa de eu quero sexo agora e eu vou lhe dar algo em troca. A experiência quebrou o modelo pelo qual ela sempre interagiu com as pessoas. E, em certo sentido, ela ansiava por ter alguém com quem compartilhar sua existência. Existe a tentação de ver o relacionamento que ela formou com Tyra Moore como um relacionamento lésbico aceitável que traria uma estrutura formal à vida de Eileen. Mas, em minha opinião, não era uma base muito sólida para compreendermos o que aconteceu em seguida com a vida dela. Desde o começo, não creio que ela tivesse estrutura psicológica para formar qualquer tipo de relacionamento. Ela era uma pessoa que não sabia como expressar afeição, como expressar amor, como dar e receber, como lidar diariamente com outro ser humano da maneira como eu ou você fazemos. Uma das principais características de uma pessoa com personalidade limítrofe é um senso de identidade um tanto vago. Elas precisam de alguém e, quando encontram essa pessoa, se agarram de forma ciumenta e possessiva, de uma forma bastante obsessiva. Eileen e Tyra tornaram-se inseparáveis. Moravam juntas, bebiam juntas e se dedicavam ao passatempo predileto de Eileen: praticar tiro no meio do mato. O relacionamento foi dominado pela força da personalidade de Eileen. Embora Tyra fosse muito mais consistente para manter um emprego e viver de forma relativamente normal, ela foi convencida e atraída pelo estilo de vida mais livre de Eileen. Eu também vejo um complicador porque elas normalizaram comportamentos inaceitáveis naquele relacionamento. No final dos anos 80, Eileen e Tyra estavam morando no humilde motel Fairview, em Daytona. Enquanto Tyra trabalhava de faxineira no sofisticado hotel Casa Del Mar. Agora, com 30 anos e tendo passado a vida inteira se prostituindo, Eileen começava a perder a beleza. Ganhar a vida vendendo o corpo estava cada vez mais difícil. Havia muita frustração, porque ela não estava conseguindo ganhar tanto dinheiro como quando era jovem e mais atraente. E ela estava sendo pressionada por Tyra Moore para ganhar mais dinheiro, mais e mais. Ela tinha que sair mais e queria passar mais tempo com a Tyra. Mas Tyra só poderia ficar mais tempo com a Lee se ela tivesse dinheiro.
Muitos clientes habituais de Aileen eram militares. E com as tropas sendo enviadas ao Golfo, os negócios iam mal. Eu acho que havia uma grande frustração e acho que, em vez de descontar na única pessoa que ela considerava como uma parente, ela começou a descontar nos caras com quem ela saía. No dia 30 de novembro de 1989, Richard Mallory, um engenheiro eletrônico de 51 anos, deu carona para Aileen Wuornos na estrada. A forma mais comum que ela usava para abordar os homens era bebendo com eles, se oferecendo como prostituta, pegando o máximo de dinheiro que ela conseguisse. Talvez até roubando algo de valor e sendo agressiva, mas naquele ponto ela também já começou a andar armada. Talvez Richard Mallory tenha tomado uma atitude mais dominante e Aileen talvez não tenha gostado. Seja por que for, o fato é que Aileen atirou em Richard Mallory. E depois decidiu que era melhor garantir que ele não falasse nada e disparou mais vezes. 6 dias depois, o corpo de Mallory foi encontrado numa mata ao norte de Daytona Beach, condado de Volusia, Flórida. O calor e os insetos haviam agido. O corpo estava em estado avançado de decomposição. Usando um revólver calibre 22 que carregava na bolsa, Aileen havia dado 4 tiros no peito e nas costas de Mallory, um dos quais perfurou o pulmão esquerdo, causando uma hemorragia fatal. Antes de fugir do local, no Cadillac de Mallory, ela roubou seus pertences e cobriu seu corpo sem vida com um tapete. Veja, eu sempre acho que o primeiro de uma série de homicídios diz muito sobre como o padrão de morte se desenvolverá nas semanas e nos meses seguintes. Pode certamente ser um acidente, o primeiro homicídio, mas se a pessoa não for detida por essa primeira morte, bem, o que acontece é que ela fica em estado de suspense. Fica muito ansiosa porque está esperando ser presa. E quando isso não acontece, ela relaxa. E para alguns assassinos, não ser preso e poder relaxar é interpretado como ótimo, vou fazer de novo. É um pouco como experimentar uma droga e depois ficar viciado nela. É a mesma coisa que acontece no cérebro. A pessoa precisa de mais, mais e mais, até que nada é o suficiente. Em novembro de 1989, após uma vida de abusos, crimes e prostituição, Aileen Wuornos pegou carona com Richard Mallory, de 51 anos. O levou para o mato para fazer sexo, atirou nele 4 vezes e roubou seus pertences. Todo mundo tem um limite e acho que ela finalmente havia perdido a cabeça. Condado de Citrus, Flórida. No dia 1º de junho de 1990, o corpo do pedreiro David Spears, de 43 anos, foi encontrado num depósito de lixo ilegal no condado de Citrus, nu, exceto pelo boné. Ele havia levado 6 tiros e tinha sido roubado. Para cometer os homicídios, Aileen contava com a vantagem da surpresa. Os homens estavam em seu próprio carro, sentiam-se poderosos. Era só uma prostituta que haviam pegado. Eles jamais esperavam que ela tirasse um revólver da bolsa. E ninguém espera que uma mulher seja uma assassina em série. Condado de Pasco, Flórida, 6 de junho. O funcionário de rodeio de 40 anos, Charles Cascadon, foi encontrado morto em Pasco. Ele havia sido roubado e morto com 9 tiros. Não dá para saber se ela tratava a morte desses homens na Flórida, o roubo dos carros, do dinheiro e tudo aquilo, apenas como uma continuação do seu padrão de comportamento desde os 9 anos de idade, sem remorso, sem angústia, sem a consciência de que teria que pagar por esses crimes. Ela fazia aquilo sem pensar. O corpo de Peter Symes, um missionário de 65 anos, jamais foi encontrado. Mas o carro dele foi. Condado de Marion, Flórida.
No dia 4 de julho de 1990, 2 mulheres foram vistas abandonando o veículo após saírem da pista e baterem perto de Orange Springs. Eram homens que viajavam pelas rodovias e atalhos da Flórida Central, pelas regiões rurais. Eram sempre homens mais velhos, na faixa dos 50 ou 60 anos, que se sentiam solitários e estavam desesperados para ter a companhia de uma mulher. Os 4 homicídios deixaram a polícia perplexa. Quando os acontecimentos não são dispersos, quando ocorrem numa mesma comunidade, é bem mais fácil concluir que se trata de um assassino em série. Nesse caso, os corpos estavam espalhados num raio de 160 quilômetros. Assassinos em série, às vezes, operam dessa forma. Eles não matam na região onde moram, eles viajam 2 horas, 4 horas ou viajam no fim de semana para matar alguém e depois voltam. E nesse caso, foi assim. Encontramos o primeiro corpo em Daytona Beach, mas não sabíamos que se tratava de uma assassina em série até que reunimos as informações. Havia muita pressão sobre a polícia para resolver esse caso porque eles tinham uma mulher, uma prostituta, conheciam as circunstâncias e percebiam que havia um padrão surgindo, mas não conseguiam descobrir quem ele era. Em Daytona, Aileen penhorava os pertences das vítimas, dividia os lucros com Tyra e ia beber nos bares de motoqueiros. O seu predileto era o Last Resort, que ficava bem perto de seu motel. Al Bolin é o dono do bar. Era um lugar onde ela se sentia à vontade para relaxar e tomar uns drinks depois do expediente, digamos assim. A gente se sentava e conversava. Ela colocava uma música no jukebox e se perdia o controle e se exaltava como todo mundo, a gente falava, ei, calma aí, e ela se acalmava. Eu nunca tive problemas com Lee, ela nunca disse o que fazia e nós nunca perguntamos. Não era da nossa conta. A Aileen começou a vir com a Ty, que na época era a namorada dela e tal. A Ty era mulher típica, queria tudo no mundo e a Aileen tentava dar, e nem preciso dizer, isso não deu muito certo. Parque Nacional de Ocala, Flórida. Em julho, Troy Burress, um vendedor de 50 anos de idade, foi encontrado morto numa mata do condado de Marion. Ele havia levado 2 tiros. O objetivo era simplesmente se livrar do corpo, pegar o dinheiro, depois levar para Tyra, para elas pagarem suas contas e viverem. Matar havia se tornado apenas um modo de vida. Condado de Marion, Flórida. No dia 12 de setembro de 1990, 2 adolescentes andavam de bicicleta pelas ruas do condado de Marion. Fazia 32 graus e havia chovido. Eles chegaram a uma rua sem saída e encontraram o ex-chefe de polícia Dick Humphreys, de 56 anos. Ele estava morto, com 6 perfurações a bala na cabeça e no tronco. Ela era um tanto caótica, uma assassina desorganizada, como costumamos dizer. Era desorganizada na vida e não sabia planejar. Sua ideia de consequência era um tanto confusa. Ela não conseguia controlar a vida caótica, a forma caótica como cometia os crimes. Assassinos que são mais ritualísticos controlam determinados aspectos e fazem com que a cena do crime tenha suas características. Com Aileen, os homicídios eram pura e simplesmente para ter lucro. Condado de Dixie, Flórida. Em novembro, o corpo do policial da reserva, Geno Antônio, de 62 anos, foi encontrado no condado de Dixie. Nu, exceto pelas meias. Ele havia levado 4 tiros na cabeça e nas costas. Várias delegacias estavam trabalhando em conjunto e a investigação começou a se concentrar no carro de propriedade de Peter Symes, que havia sido abandonado em julho após um acidente. As 2 se tornaram suspeitas quando bateram o carro de uma das vítimas e foram vistas se afastando por vários motoristas e transeuntes. Nós sabíamos que aquele carro pertencia a uma vítima de outra jurisdição.
Mas ficamos sabendo que eram, provavelmente, 2 mulheres. E isso nos colocou na pista certa. Com o cerco se fechando, Aileen pegou a arma usada nos crimes e a jogou de uma ponte em Rose Bay. Mas Aileen era descuidada. No dia 6 de dezembro, havia penhorado uma câmera de propriedade de sua primeira vítima, Richard Mallory. Embora tenha usado outro nome, ela era obrigada por lei a deixar uma impressão digital. E a polícia conseguiu descobrir sua verdadeira identidade. No dia 8 de janeiro de 1991, Aileen foi vista por 2 policiais à paisana. Eles a seguiram ao bar Lester Resort, onde ela bebia com frequência. Era uma noite fria de janeiro, isso foi em 91. Ela disse que não tinha onde dormir, e então, quando nós fechamos o bar, eu tinha um trailer nos fundos e disse: os caras da construção estão usando o trailer, eles vão ficar aqui até de manhã, e se você precisar de um lugar para ficar, tem um velho banco de carro lá fora, você pode usar. E quem sabe os caras não deixam você dormir no trailer também. Aí, no dia seguinte, ela acordou, nós entramos e abrimos o bar. Eu fiquei jogando sinuca com ela algumas horas, aí chegaram os caras, os trabalhadores da construção, e ela começou a jogar sinuca com eles. Os policiais não sabiam se ela estava armada ou não e não queriam tiroteio dentro do bar, então esperaram até que ela saísse. Então eles a prenderam e a levaram embora, e foi a última vez que nós a vimos. Aileen Wuornos foi presa no dia 9 de janeiro. As autoridades fizeram um acordo com Tyra Moore, oferecendo imunidade caso ela testemunhasse contra sua companheira e convencesse Aileen a confessar. Aileen admitiu ter matado 7 homens, mas afirmou que matou todos em legítima defesa. Após Aileen ser presa, ela afirmou que os homens a haviam estuprado. E é perfeitamente possível que ela tenha sido estuprada no passado. Mas isso me parece coincidência demais, todas as vítimas dela terem tentado violentá-la. Isso foi inventado entre a prisão e o julgamento. No primeiro depoimento dela à polícia, não havia nada disso. Ela jamais disse à amiga Ty Moore que tinha sido atacada. Mesmo que ela tivesse receio de contar à polícia, que não acreditaria nela, certamente contaria à amiga, à amante. E ela nunca disse nada. Ela simplesmente pegou a arma, mandou que eles encostassem o carro e matou os 7 a sangue frio. Não é incomum um assassino em série confessar um crime e depois tentar amenizar. Ah, eles me deixaram com raiva, ou eles tentaram me atacar, ou eu tive que me defender. E depois voltar e confessar outro crime e dizer: não, aquilo que eu falei, eu nunca disse aquilo. Após 10 anos no corredor da morte, Aileen Wuornos mudou sua história pela última vez. Ela afirmou não ter matado em legítima defesa. Ela atirou nas 7 vítimas a sangue frio. Ela é considerada a primeira assassina em série que matava pessoas que não conhecia. Em seu último depoimento, ela disse que se fosse solta, ela voltaria a matar. Que se fosse solta no pátio da prisão, mataria alguém porque não gostava de gente. Eu acho que a Aileen tinha uma doença mental, porque, por um lado, ela disse que tinha sido tudo em legítima defesa. Por outro, se vocês me soltarem, eu vou matar de novo. E aquilo de os tiras sabiam que eu estava matando e me deixaram continuar, porque já tinha vendido os direitos da história para Hollywood, então... Eu acho que mais perto do fim ela queria mesmo morrer, tanto que abriu mão das apelações, e foi o que chamamos de voluntário. No dia 9 de outubro de 2002, Aileen Wuornos foi executada com uma injeção letal.
Então, será que Aileen Wuornos, filha de um pedófilo condenado, nasceu para matar? Ou ela foi produto de uma infância de abusos e solidão e de uma vida vendendo o corpo? Aileen foi criada por um homem que ela pensava ser o pai, mas que descobriu ser o avô. O pai biológico dela se enforcou na prisão. O irmão Keith, que morreu tragicamente em 1976, é suspeito de tê-la estuprado na infância. E eu acho que quando ela começou a andar pelas estradas e ruas da Flórida em 91, àquela altura ela já estava decidida. Chamá-la de maligna? Eu sou mais propenso a acreditar que ela foi um produto do meio e das circunstâncias que em determinado ponto fizeram acontecer tudo isso. Eu sabia que ela era perturbada, mas jamais imaginei que fosse matar alguém. A Aileen era diferente. Ela pode ter nascido para matar, mas também o ambiente agiu de forma tão devastadora sobre ela que a combinação das duas coisas só poderia acabar levando àquelas mortes. Ela vivia no inferno e embarcou numa montanha-russa, na vida que certamente acabaria em algum acidente, na morte ou na destruição de outras pessoas. Havia tantas coisas erradas na vida dela quando jovem que, de fato, teria sido muito difícil para ela ter prosperado no mundo ou ter sobrevivido no nosso mundo. A forma como ela foi criada, as coisas que aconteceram com ela, como ela estava sempre à margem da sociedade, lutando até para ter algo para comer, ganhar coisas que precisava, vendendo serviços sexuais, me parece um roteiro que Aileen Wuornos foi obrigada a seguir até o último ato. Então, embora eu não possa dizer que ela nasceu para matar, eu creio que no caso de Aileen Wuornos, por causa do roteiro que ela recebeu, ela foi levada a matar. Aileen Wuornos roubou e matou 7 homens. A imprensa batizou de a Dama da Morte. Mas sua melhor amiga, Dawn Botkins, se recusa a esquecer o seu lado bom. Pobre Aileen, uma vida terrível. Rebelde na adolescência, rebelde aos 20, rebelde aos 30 e depois o corredor da morte. Ela só queria voltar para casa e foi isso que ela fez. Eu joguei as cinzas dela perto daquela árvore assim que eu voltei. Ela pediu que eu fizesse isso e é aqui que ela está. A árvore dela está cada dia maior e eu acho que ela ficará aqui para sempre. Aqui é calmo, tranquilo, ninguém a ataca, ninguém a molesta e ela está muito feliz. Ela pertence a este lugar e a nenhum outro. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Discovery Networks, entretenimento para todos. Em setembro, no Discovery, Desafio em Dose Dupla Brasil. Continua a série original filmada no Brasil. No Investigação Discovery, conheça as trágicas histórias reais que inspiraram Hollywood no especial Crimes de Cinema. No Animal Planet, somos produto da nossa natureza ou da nossa criação, criadas por animais. Em setembro, só no Animal Planet. No Discovery Kids, lugar de arte é fora de casa. Veja na nova série Mr. Maker, Pé na Estrada. No Discovery Home and Health, pais e filhos não querem saber de limites nas festinhas de arromba. Nova série. No Travel Living Channel, só um expert pode ajudar esses bares em decadência a dar a volta por cima. Bar Rescue. Discovery Networks.
O programa tem histórias reais e dramatizações. Recomenda-se discernimento ao espectador. Em Lancaster, Califórnia, uma adolescente cruel cria um terrível plano de assassinato. E depois, em Reno, Nevada, um milionário com um segredo sórdido entra em um surto de matança. A ira é um estado emocional de estar excessivamente agitado e irritado. Se não for controlada, pode levar aos atos mais hediondos, até o assassinato. É isso que faz da ira um dos pecados mortais.